Gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Eu sempre gosto de me apresentar, se é que você não me conhece, o meu nome é Jaime Viana. Eu estou fazendo se cumprir em mim o que diz a palavra na Epístola Universal do Apóstolo Judas, o único capítulo, mas especificamente no versículo 3, quando o apóstolo Judas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Olha bem uma coisa, eu quero fazer aqui uma comparação que não pode deixar de ser feita com relação ao que aconteceu no passado, nos primórdios, e o que tem acontecido nos dias de hoje. No livro de Gênesis, lá no início, isso eu estou falando da Bíblia, estou falando para aqueles que conhecem a Bíblia, para aqueles que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero aqui falar sobre um homem pregoeiro da verdade. Esse homem se chamava Noé. E esse homem começou a pregar que havia de vir um dilúvio sobre a terra. Esse homem começou a pregar que as pessoas deveriam se arrepender porque Deus iria trazer aquele mundo e aquela época toda e as suas pessoas ao juízo divino. Nos dias de hoje não tem sido muito diferente. Eu não vou aqui concluir a história de Noé ou o que aconteceu com a mensagem que ele pregou ou qual foi a resposta de Deus para o povo daquela época. Mas eu quero dizer a você que nos dias de hoje, em pleno século XXI, existe uma palavra. Esta palavra não existia no tempo de Noé. Então Noé só havia recebido por Deus a determinação, a ordem de pregar, porque ele havia e haveria de trazer o mundo a juízo. Mas nos nossos dias, nós temos esse livro aqui, que é a palavra de Deus, e ela tem dito que depois de Deus haver enviado a solução para a humanidade, depois de Deus haver enviado Jesus Cristo para salvar, para buscar, para libertar o homem, para fazer ele retornar a Deus, está escrito nesta palavra que agora um dia ele há de voltar. E quando ele voltar, aí sim o julgamento haverá de ser decretado sobre toda a terra. Agora nós temos a palavra. Mas como aqueles homens no passado tinham livre-arbítrio, nós também temos nos dias de hoje. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que apesar de se saber pela palavra que Deus tem determinado um tempo em que com justiça há de julgar o mundo, e tal coisa ele vai fazer por intermédio do seu Filho, o qual ele comprovou com poder, ressuscitando dos mortos. Isso está lá no capítulo 17 do livro de Atos, versículo 30 e versículo 31. Então eu quero dizer a você que hoje, se nós estamos aqui, nós ouvimos e temos ouvido falar do amor de Deus, e muitas vezes você tem se sentido até que incomodado com tanta pregação de evangelho, com tanta anunciação das boas novas. Mas uma coisa é certa, Deus está dizendo através daqueles que um dia foram lavados, foram libertos, aquele que um dia foi salvo pelo poder de Deus, que não é preciso você viver nesta vida miserável que você está vivendo. Permita-me até te dizer, porque tem muitas pessoas que confundem muito. Até esses dias atrás eu mencionei aqui num vídeo que eu postei. Tem gente achando que pelo fato de ir à igreja, que pelo fato de dar o dízimo, que pelo fato de cantar louvores, ou cantar coros, ou participar de reuniões sociais dentro da igreja, ele automaticamente está salvo. Olhe, isso é um ledo engano. Permita-me até ser atrevido em dizer que esse tipo de pensamento é uma semente muito disseminada pelo diabo na cabeça das pessoas que não procuram ter um encontro com seu Criador. Porque salvação, acima de tudo, é reconhecer ao Senhor em todo o seu caminho. Salvação, acima de tudo, é saber que o seu Redentor vive, é saber que você antes estava condenado a passar a eternidade no inferno, a passar a eternidade longe do Salvador. Mas um dia, quando você teve um encontro com Jesus, e esse encontro, ele é transformador.
Porque não adianta ter um encontro com Jesus se você não mudar de vida. Não adianta ter um encontro com Jesus, eu volto a dizer, como muitos dizem, eu tive um encontro com Jesus, eu hoje sou membro da igreja tal, eu tenho paixão, eu tenho amor pela igreja tal. Olha, igreja, denominação, ela vai ficar aqui. Não vai subir igreja A, igreja B, igreja C, não vai subir nada disso, mas vai subir aquele que é lavado, que é remido, que é transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Então eu quero dizer para você, você talvez esteja dizendo, eu sou de uma igreja muito forte, uma igreja tradicional, porque os meus pais eram crentes, vamos colocar dessa maneira, eu sou crente, os meus filhos também são crentes. Eu pergunto por você, pela sua atitude, não pelo rótulo que você carrega, não pela denominação que você defende, mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu quero dizer a você aqui que talvez não tenha sido alertado ainda, Jesus Cristo está voltando. E como foi nos dias de Noé, o próprio Jesus nos falou. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Muita gente brincando de ser cristão, muita gente brincando de ser salvo, mas salvo mesmo somente pela obediência na palavra de Deus. Eu sempre gosto de dizer, olha, com relação a essa questão, eu digo que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação, como diz a palavra, de todo aquele que nele crê. Mas eu quero dizer uma coisa, você que aceitou o Evangelho, mas não houve mudança. Evangelho sem mudança não é Evangelho, é religião. É preciso mudar, é preciso se conscientizar. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Quando foi a última vez que você chamou a sua família para a oração? Quando foi a última vez que você, sem precisar de necessidade alguma, sem precisar estar dentro de um culto, quando todos estavam te olhando, você deu um glória a Deus, um aleluia? Quando foi a última vez que você mentalizou e declarou que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai? Isso é ser um salvo. Não se preocupar com o que esse mundo pensa ou que deixe de pensar, apesar de que a Bíblia nos ensina a andarmos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mas aqui o caso é sermos, acima de tudo, uns cidadãos do céu. Não vivemos mais segundo a nossa vontade, porque tem muita gente aí fabricando crente na aparência. É assim, tem gente que faz assim, ele pega você, chama para a religião dele, chama para a igreja dele, diz, vamos lá na minha igreja, e você vai, e chega lá e você aceita porque você já está mais perdido do que cego em tiroteio. Tem muitos que estão assim, então o que é que acontece? A pessoa vai para a igreja, chega lá, levanta a mão como alguém manda e aceita Jesus e pronto, e aí diz assim, agora a partir de hoje você vai andar assim, e coloca um terno, e coloca uma Bíblia debaixo do seu braço, pronto. Pela aparência, pelos padrões do mundo, você mudou de vida, você é um crente. E está dentro da igreja, você dá glória a Deus e dá aleluia e fala paz do Senhor para o irmão, paz seja convosco, paz de Deus, seja qual for a paz que você usa, seja qual for a maneira que você usa para se expressar como sendo um membro daquela igreja, para ser identificado como membro daquela igreja A, B ou C, daquela religião A, B ou C, daquela denominação A, B ou C. Mas quando você chega em casa, o pau quebra de novo. Quer dizer, tá bom quando está dentro da igreja, mas quando vem para casa o pau quebra de novo. É um verdadeiro inferno dentro de casa, é um verdadeiro campo de batalha. Eu pergunto, essa pessoa nasceu de novo? Essa pessoa tem Jesus na sua vida? Essa pessoa já reconheceu que Jesus é o Senhor? Essa pessoa já se rendeu aos pés de Cristo? Porque é primeiro preciso se render, descer do pedestal do ego, descer do pedestal da arrogância e aceitar a Jesus Cristo, reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Gente, Evangelho é um pouco mais do que isso. Tem muita gente pregando aí 1001 maneiras de você ir para o céu, cortar caminho, atalho, vai por aqui, por ali. Mas uma coisa é certa, o Evangelho acima de tudo é reconhecer, é saber que o seu Redentor vive. Então eu estava olhando aqui na Bíblia, só para fechar, quando em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10, diz assim mesmo, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tá vendo? Jesus está voltando, meu irmão. Vamos deixar de brincar de ser crente, deixar de ir atrás de conversa de oba-oba e voltar para a Bíblia.
voltar para a palavra de Deus. Se o pastor falar na frente, o que ele falar, você tem que depois perguntar a ele, instigar: pastor, onde é que está escrito isso na palavra? Porque essa é a obrigação dele, é anunciar, é mostrar o caminho. É mostrar para você que se você desobedecer, você vai desobedecer porque está dentro da Escritura. Você vai desobedecer porque você não quer obedecer à verdade. Não é atrás de abobrinha, não é atrás de oba-oba. E tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente que morre pelo pastor, morre pela igreja, mas não tem coragem de afrontar as pessoas por Jesus Cristo, de declarar que Jesus é o Senhor e que o pecado vai acabar levando Ciclano, Bertano para o inferno se não se converterem, se não aceitarem a Jesus Cristo. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua atenção. Fica na paz, que o resto a gente corre atrás. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.